Já botou o pé na grama hoje? Não, né? Eu sei. Sabia que estar em contato com a natureza acalma, tranquiliza e proporciona bem-estar, liberando hormônios do prazer? Pois é. Esse é o segundo vídeo de uma série de 5 que estão sendo colocadas no YouTube para contar um pouquinho da minha trajetória como educadora ambiental, como é que eu cheguei até aqui, vivendo de educação ambiental, para inspirar tu e outros que queiram trabalhar com isso para verem que é possível, sim, viver de educação ambiental. Nesse vídeo de agora eu vou mostrar um pouco da trajetória que eu percorri, morando no Cerrado, no IPEC, trabalhando com permacultura, tecnologias sustentáveis, educação ambiental e as minhas primeiras experiências com crianças. E vou contar também o início do Despertar Vivências Ecológicas, como que isso veio, né? Como que eu tive essas ideias todas e como que isso começou a ser criado, certo? Então vem comigo, vamos lá. Em 2009, logo depois que eu me formei na faculdade, eu e meu companheiro decidimos ir visitar e conhecer o Instituto de Permacultura e Ecovilas no Cerrado, o IPEC, localizado em Pirenópolis, Goiás. Moramos lá por um ano. E esse instituto, assim como o instituto que existe em Bagé, que eu comentei no outro vídeo, quem for lá conferir, esse instituto também tem o princípio e a ideia de disseminar a permacultura e a sustentabilidade nesse bioma, no Cerrado. Então foi uma experiência incrível para nós poder conhecer esta outra realidade, esse outro bioma, conhecer a estação chuvosa e a estação da seca. Na estação da seca, eu me lembro como se fosse hoje a cor do cerrado, onde tudo simplesmente morre e as árvores perdem as suas folhas, as folhas caem e tudo tem uma cor dourada, né, com aquela terra vermelha. E quando começa a estação chuvosa é como se a mágica da natureza acontecesse, as coisas brotam de novo e tudo fica verde, tudo começa a crescer e se desenvolver. E é uma experiência incrível poder conhecer um outro bioma assim. À época, o IPEC tinha parcerias com projetos e instituições internacionais para enviar os jovens para conhecerem diferentes realidades. Então lá nós recebemos jovens da Alemanha, da Itália, da Espanha, Austrália, Estados Unidos, programas como, por exemplo, o Living Roots. E tinha esse propósito, que os jovens pudessem conhecer outras realidades. E aí, no caso lá, no IPEC, conhecer a permacultura, a sustentabilidade, conhecer o Cerrado, né, esse bioma brasileiro e tudo mais. E na ocasião, eu ministrei aulas de permacultura para esses jovens em inglês. Foi uma experiência incrível poder usar uma língua que eu tinha conhecimento, domínio e a permacultura. Então foi uma experiência muito especial para mim no sentido de ver o que esses jovens já sabiam dos seus países de origem e como estava sendo a aprendizagem deles ali, do que a gente estava fazendo. No vídeo anterior, que eu já fiz, comentei com vocês, tem um outro vídeo contando já uma trajetória da minha vida, eu falei sobre um divisor de águas para mim na educação ambiental. E agora eu vou contar um outro divisor de águas, que foi ter conhecido, convivido e trabalhado com a Lucy Legan, lá no IPEC, que é a gestora e a coordenadora do IPEC, junto com o André Soares. E ter convivido com a Lucy, uma educadora ambiental nata australiana de um sotaque em português muito forte, muito engraçado, e uma mulher forte, com projetos muito bons sendo colocados em prática. E eu tive a honra, a alegria de poder participar de 2 projetos que estavam acontecendo à época. Um deles era a Escola Móvel. A Escola Móvel funcionava da seguinte forma: nós íamos para as escolas municipais, eram 4 escolas municipais em Pirenópolis sendo atendidas, e construímos ali uma série de exemplares, de protótipos de tecnologias sustentáveis ou as ditas tecnologias alternativas, de geração de energia a partir do sol, de energia solar, captação da água da chuva, aquecimento da água por calor do sol, e entre outras tecnologias para que as crianças pudessem ver isso, fogão solar, secador de frutas e tudo mais. E o outro projeto que eu pude também participar e ajudar e contribuir é o projeto que chamava Escola Sustentável, dentro de escolas municipais também, para modificar o ambiente do pátio escolar. Chegar no pátio da escola e ver, na maioria das vezes, né, escolas municipais de Fundamental 1, puro cimento, os muros ou não terminados, não rebocados, pichados, e aí fazer então uma revitalização junto com as crianças em formato de mutirão,
construindo horta, salas de aula ao ar livre, depende da estrutura de cada escola, que cada escola podia comportar. Mas foi um dos primeiros contatos que eu pude ter com a educação ambiental acontecendo na prática, com pessoas que faziam isso há muito tempo, e eu pude estar inserida nesse contexto e vendo a transformação nas crianças a partir de todas essas ações que a gente fazia junto com eles, que foi transformador e, como eu disse, um divisor de águas para mim. Toda essa trajetória ajudou a ampliar o meu olhar e a entender melhor o que eu vivi na infância, o que eu aprendi no IPEP, por ter morado no IPEP, o que eu estudei na faculdade. É como se eu estivesse colocando, claro, mais velha e formada, colocando isso tudo na prática, acontecendo na prática com as crianças e vendo essas transformações todas, tanto nas crianças quanto nos jovens e nas pessoas que circulavam por ali. E isso ajudou muito a ampliar o meu olhar sobre isso, a educação ambiental e o contato das pessoas com a natureza, com os ciclos da natureza. E mesmo assim, mesmo tendo todas essas possibilidades de vivenciar e viver tudo isso, eu ainda não tinha para mim que eu ia trabalhar com isso. Não tinha muito claro em mim, não, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Após um ano morando no IPEC, decidimos que era hora de encerrar esse ciclo, alguns projetos finalizaram e decidimos voltar a morar no Rio Grande do Sul. Estar mais perto da família, enfim. E tomamos uma decisão muito inusitada de ir morar num sítio. Decidimos morar no campo, viver no campo, colocar em prática tudo que a gente tinha aprendido, tinha visto. Moramos 9 meses no campo. E a gente percebeu que nós queríamos mais. Queríamos ajudar mais com o que a gente já sabia, estar em linha de frente em vários lugares com projetos e instituições, e lá a gente não estava conseguindo fazer isso. E eu também queria me qualificar mais. Então encerramos o projeto de morar no sítio e decidimos ir morar em Porto Alegre, que é onde nós moramos hoje. Bom, e aí então instalados em Porto Alegre, decidi buscar trabalhos e dentro do mercado de trabalho em escritórios de consultoria como bióloga. Essa era uma vontade que eu tinha, porque é o que todo biólogo acaba fazendo, né? Indo buscar trabalhos assim ou criando trabalhos assim em consultoria como biólogo, fazendo levantamentos e laudos e licenciamentos. E a experiência que eu tinha de vida, que estou contando aqui agora e já contei no outro vídeo, não se encaixava muito bem no que o mercado desta caixa estava precisando, querendo e buscando nos profissionais. Então eu precisava ampliar isso e ver o que é que eu ia fazer. E eu decidi então cursar uma especialização em gestão ambiental. E justamente esse desencaixe entre o que o mercado e o que se espera e o que eu tinha aprendido e o que eu tinha das minhas vivências na vida, justamente isso me colocava nessa situação de buscar abrir oportunidades para mim, para que eu pudesse colocar tudo isso que eu sabia e que eu já tinha vivido em prática. Enquanto eu descobria como fazer isso, eu precisava me sustentar, eu tinha o inglês e eu fui dar aula de inglês. Cheguei a dar 30, 35, 40 horas de inglês semanal, enquanto eu seguia encontrando essa forma. E aí, como eu disse, eu entrei na especialização em gestão ambiental, que foi também um lugar que eu pude aprender muita coisa, me abriu muito os olhos. Então, enquanto eu fazia especialização em gestão ambiental, dava aulas de inglês, eu seguia tentando entender o que é que eu ia fazer com tudo isso que eu tinha até então de experiência e o que eu tinha já vivido. E aí, então, dentro da especialização em gestão ambiental, decidi fazer o TCC em gestão de resíduos no condomínio onde eu morava, que tinha 400 e tantos apartamentos. E essa foi uma das primeiras experiências sozinha, que eu pude fazer sozinha, de educação ambiental, porque para tu fazer a gestão dos resíduos em um lugar que envolve pessoas, tu precisa da educação ambiental. Que processos que vão envolver essas pessoas para que isso tudo funcione. Então foram 2 meses colocando em prática palestras, oficinas, pesquisas, questionários, entrevistas, junto com essas pessoas nesse condomínio, sozinha, com a minha orientadora, claro, do TCC,
mas foi um momento em que me abriu muitos olhos para uma possibilidade de trabalho. Foi onde eu consegui visualizar alguma coisa, onde eu colocava em prática como eu queria, isso tudo que eu tinha vivido até então e tudo que eu estava estudando agora nessa especialização. Então foi um momento onde eu pude conversar com as pessoas, fazer uma oficina, proporcionar para que as pessoas pudessem ver essa conexão que nós temos com o que nós somos, com o que nós produzimos, de onde vem e para onde vai o que a gente compra e o que a gente consome e os nossos resíduos. Então esse TCC foi realmente um outro divisor de águas na minha vida. E aí, quando eu fui fazer a análise dos dados do TCC, depois de ter coletado todos esses dados com as pessoas, eu fui fazer a análise disso, estudando dentro da biblioteca da universidade e buscando muito material para entender isso. Eu encontrei um livro que se chama em português A Última Criança na Natureza, e na época o livro só existia em inglês e eu pude ler ele a época todinho em inglês, isso 2012, 13, final de 2012, início de 2013. 2013 foi quando eu defendi o meu TCC, apresentei. E ali eu me dei conta, então, e esse livro foi sim uma obra que me abriu muito os olhos para ver que isso era uma coisa que eu gostaria de fazer e que eu conseguiria fazer porque eu consigo trabalhar com crianças e poder proporcionar para as crianças estarem em contato com a natureza. É um livro que traz o termo, o conceito de déficit de natureza, onde uma série de pesquisas mundo afora de pediatras e de cientistas mostram como as crianças sofrem por falta de contato com a natureza. Dentre esses sofrimentos todos apontados, obesidade, aumento de grau de miopia, depressão, ansiedade. Então eu me dei conta disso. E aí com esse livro eu comecei a projetar algumas coisas e foi o início, um start para eu começar a pensar no que existe hoje, que é o Despertar Vivências Ecológicas. Bom, e aí, então eu sentei com uma folha em branco e escrevi, planejei, pensei, chorei, conversei e comecei a colocar isso tudo para fora, o que eu ia fazer, onde, como, com quem, e desenhar isso. Se eu ia oferecer oficina, se eu ia dar palestra, se eu ia trabalhar como consultora, se eu ia... E eu, dentro disso tudo, eu defini, bom, eu vou trabalhar com crianças, eu vou começar a trabalhar com as crianças, oferecer para as crianças contato com a terra, contato com minhoca, contato com as plantas. E foi assim que essa jornada teve início. E eu acredito que a educação ambiental pode mudar a tua vida e a vida das pessoas que cruzarem o teu caminho. Conta comigo.